Vamos ouvir a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. 1 Pedro Meus irmãos, é o aniversário do seu Duda hoje, né, seu Duda? Nós vamos fazer uma surpresa para ele, vamos só ver o dia certinho, tá? Aí, né? Seu Duda tá ficando mais experiente, né, seu Duda? Tem muito para nos ensinar, né, seu Duda? Sim ou não? 1 Pedro capítulo 2. O som tá bom? Todo mundo está conseguindo me ouvir? O versículo é o 4. Vai dizer assim: cheguem perto dele a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixe que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para, por meio de Jesus Cristo, ofereçam um sacrifício que Deus aceite, pois as Escrituras Sagradas diz: eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião, como a pedra principal do alicerce. Quem crê nela não ficará desiludido. Essa pedra é de muito valor para vocês. Essa pedra é de muito valor para mim e para você, amém? Os que creem, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. E versículo 8, e em outra parte as Escrituras Sagradas diz, presta bem atenção nisso: esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazer as cair. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Papai amado, vivo, santo, fiel, queremos ouvir o Senhor falar poderosamente nos nossos corações, através da tua poderosa palavra, pela tua misericórdia nas nossas vidas. Quebranta o nosso coração através da tua poderosa palavra. Pai, que seja feita a tua vontade, do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha a governar os nossos corações. Oh Deus vivo, santo, fiel, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus misericordioso, te apresentamos também a vida dos nossos familiares. Pai, cura dessa cegueira, dessa surdez, dessa deficiência espiritual. Traga para a tua presença, convence do pecado, do erro, em nome do Senhor Jesus. Opera as tuas maravilhas, Pai, nas nossas vidas e na vida dos nossos familiares também. Cura, liberta, restaura, em nome do Senhor Jesus. É isso que nós te pedimos, amém. Glória a Deus. Podem se assentar, meus irmãos. Vou ler somente o versículo 8. Em outra parte, as Escrituras Sagradas diz: esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Por que as pessoas vão tropeçar? Essa pedra que é de muito valor, meus irmãos. Essa pedra que é de muito valor, é porque essa pedra é o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos leva para a salvação. Ele fala que as pessoas vão tropeçar nessa pedra. Assim como os judeus tropeçaram, assim também as pessoas vão tropeçar. E por que isso acontece? Porque as pessoas não creram no Evangelho, não creram na palavra de Deus. Eu vou pedir para os irmãos irem no Evangelho relatado por João agora, meus irmãos. Capítulo é o 3. Quantas pessoas, que você conhece, que não estão crendo mesmo no Evangelho? Você prega, e as pessoas não creem, não temem. Você vê que Jesus Cristo, em Mateus capítulo
7, versículo 21, ele vai dizer assim: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que estás no céu. Olha aqui, ó, muitas pessoas tropeçaram. Você imagina assim, está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pensando que está adorando Deus, servindo Deus, e você está na cegueira espiritual, você tropeçou. Em Mateus capítulo 7, versículo 13, ele vai falar assim: entrai pela porta estreita. A porta é estreita, e muitas pessoas não gostam dessa porta estreita. Por quê? É porque a porta ela vem nos purificando, vem nos confrontando. Assim Deus vai usar os servos dele, os pastores, para estar falando e falar a verdade. Se eu pegar no seu pé, o que vai acontecer? Você vai para outra igreja, que esse cara aí, é ou não é? Dependendo da situação, você vai para outra igreja e você não vai saber porque eu estou pegando no seu pé, o que eu estou querendo falar. E olha aqui, ó, essas pessoas tropeçaram porque não creram. Olha aqui, eu vou ler aqui o versículo 16 de João capítulo 3, não é isso que eu falei? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Deus não veio ali te condenar, sabe? Ele veio te transformar, mas para isso é necessário crer. E o que é crer, meus irmãos? Eu vou até continuar lendo o versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então assim, ó, quem crê, o que é crer? É você se arrepender, sabe? Você querer assim: Deus me ajuda, sabe, a mudar, a melhorar, a ser, sabe, a sua imagem e semelhança também. Que Cristo venha viver em mim, que eu não venha mais, sabe, ser eu, porque eu sou arrogante, que eu venha andar conforme a palavra de Deus. Então isso é crer. Eu lembro que a mãe da minha filha, ela chamou um pessoal para fazer uma célula em casa, porque eu ficava bagunçando, sabe? Eu curtia mesmo. E a luz foi até a mim, foi até em casa. E eu fui assim, até menti para ela. Olha o que eu falei para ela. Eu falei assim, eu menti não, eu falei a verdade. Eu falei assim, eu vou pra praia, final de ano, carnaval, essa época aqui de carnaval. Falei para ela, eu vou pra praia. Aí eu acho que ela pensou, então tá bom, então vou arrumar as coisas. Eu falei, não, você não vai não, eu vou sozinho, sabe, eu pago as contas aí tudinho, sabe, assim, eu preciso curtir. Deixei ela e minha filha também, meus irmãos, não deixei só ela. E fui pra praia, fui lá, baguncei, meus irmãos, fumei maconha, sabe, baguncei geral, me prostituí, fazia samba, fazia as pessoas pecarem também. E quando eu voltei, eu lembro que ela falou assim, vamos para a igreja. Eu falei assim, o que eu vou fazer na igreja? Igreja é lugar de pessoas que estão doentes, eu não estou doente. Ela falou assim, você não vai na igreja? Eu falei assim, não, então eu vou trazer a igreja para casa. E ela trouxe ali uma célula, foi feita uma célula. Quem fez essa célula também foi o finado Leandro, que se tornou pastor e morreu por conta do Covid. E como ela nunca tinha me pedido nada, meus irmãos, eu pensei comigo, falei assim, ela nunca pede nada, aprontei para Dedéu,
E quando o homem apronta, ou alguém apronta, qual a intenção dessa pessoa? Fazer a vontade, né? Fala, meu, não é? Você aprontou, você fala, não, eu vou fazer aqui, meu amor, tá tranquilo. E fui, assim, eu lembro o primeiro dia que esse pastor, ele foi lá, assim, na minha casa. Ele pegou e falou assim, eu estava com cheiro de álcool, que eu tomava conhaque com menta, eu gostava muito, e cerveja, todo dia. E quando eu desci para casa, eu já tenho nesse pensamento assim, eu vou mostrar para ele quem é que manda lá. Já tomei uns fortes, desci e já fui falar com o pastor assim, ó, cara a cara, já para ele saber que, assim, ó, aqui não é qualquer um que vai transformar não, hein? Eu não acreditava não acreditava que eu estava errado, você entendeu? Eu tinha a cegueira espiritual. E eu lembro o que ele falou para mim. Ele falou assim, olha, Fábio, quando eu comecei a buscar Cristo, Ele me mudou sem eu perceber. Você vai ver, Deus vai te mudar sem você perceber. Só continua participando. E assim foi, meus irmãos. Sem eu perceber, Deus foi me mudando. Sabe, eu não estava mais parando no boteco com os amigos. Eu não estava mais olhando a mulher que passava do lado. Sabe, eu só percebi isso por conta que um amigo, entre aspas, na época estava no mundo. E, se eu não me engano, ele voltou para o mundo. Ele pegou e falou assim, Fábio, vem aqui. Eu estava descendo para ir para casa. Eu não estava mais bebendo, não estava mais traindo a minha esposa, a mãe da minha filha. Estava trabalho, casa, só naquelas células. E ele pegou e falou assim, o que está acontecendo com você? Você mudou, você não para mais no boteco, passa uma mulher do lado, eu observo, você nem olha. Você entendeu? Eu lembrei das palavras que Deus falou comigo, através da boca do pastor. Deus vai te mudar com o tempo e você nem vai perceber. Assim é também, meus irmãos. Assim é, quando você começa a buscar Ele vem te mudando sem você perceber. Sabe, igual eu vou colocar outro exemplo. As minhas calças eram aqui embaixo. Sabe, quem é dos anos 90, né? Sabe, que a gente colocava a camisa por dentro da cueca e deixava a cueca aparecendo. Aquelas calças de rap, sabe? Os cabelos pintados, brinco. E olha aqui, ó. Deus foi me transformando sem eu perceber. Sabe, eu fui largando as coisas sem eu perceber. Estava conversando com uma irmã. A irmã estava falando assim, pastor, quando eu comecei a andar com Cristo, eu não tinha roupa para ir para a igreja. Eu ia igual uma piriguete para a igreja, não tinha roupa. E o pastor falava assim, vem desse jeito, vai vindo assim, que Deus, fica tranquilo, não se preocupa com isso. Vai vindo. Aí ela falou que esses dias, a amiga dela chamou ela para sair. E ela foi procurar uma roupa. Ela não tinha uma roupa para ir para... Só tinha roupa de crente mesmo. Ela mudou ali, ela olhou assim, não tinha mais aquelas roupas assim mundanas. Deus foi transformando ela. E ela depois que foi perceber, meu guarda-roupa mudou. Então o que é aqui? As pessoas tropeçaram, por quê? Porque as pessoas não creram que Deus, Ele ainda é o mesmo. Ontem, hoje, será eternamente. Um Deus que liberta, um Deus que cura, sabe? Um Deus que restaura, que transforma. Então, as pessoas não creram, assim, no arrependimento mesmo. Elas não creram, assim, que tem que negar a si mesmo, sabe? Que tem que amar Deus sobre todas as coisas, sabe? Colocar Ele em primeiro lugar. As pessoas não creram, não buscaram ali a transformação. Você entendeu? Essa é a pedra de tropeço. Eu vou até pedir para os irmãos irem em Lucas. Capítulo 18. As pessoas não creram. As pessoas deram mais importância, sabe para quê? Para o trabalho, para a família. Igual aquele jovem rico que foi até Jesus,
falou: bom mestre, que hei de fazer para ter a vida eterna? Ele falou assim: você conhece, bom é Deus, você conhece os mandamentos. Não roubarás, não cometerei adultério, honra teu pai e tua mãe. Ele falou: todas essas coisas eu já faço. Ele fala assim: mas falta um. Vende tudo que você tem e dá para os pobres e segue-me. Segue-me. Aí depois Jesus Cristo vê que ele ficou chateado, né? Aí Jesus Cristo fala assim: é mais fácil um camelo entrar no fio de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então assim é crer que Deus não vai deixar faltar nada para você, sabe? Colocar Ele em primeiro lugar, começar a buscar, sabe? Ele que vai te dar sabedoria. Você vê que Ele fala: não andeis ansioso pelo que haveis de comer, beber, vestir, pela vossa vida, né? Buscar, pois, em primeiro lugar. Isso é confiar em Deus. Isso é crer, né? Isso é crer. Então quando Ele fala lá para o jovem rico e para os discípulos: é mais fácil entrar um camelo no fio de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Os discípulos vão falar assim: se é assim, quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo? Aí Jesus Cristo vai dizer assim, ó, no versículo, você dá uma ajuda aqui, guerreiro. No versículo 27. Vocês acharam? Lucas capítulo 18, versículo 27. Você pode ler? Versículo 27. E ele disse: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Ó, isso daqui é porque os discípulos falaram assim: quem pode ser salvo se é desse jeito? Aí Deus, ele fala: as coisas que são impossíveis para os homens é possível para Deus. É crer, você entendeu? É crer. Olha aqui, ó, aí em diante, o guerreiro vai dizer assim, ó: disse-lhe Pedro, o versículo 28. E disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais nesse tempo, e no século vindouro a vida eterna. Isso é crer, meus irmãos. Isso é crer. Sabe, você largar algo para você viver, sabe, a vontade de Deus, sabe, andar na fé, andar na fé. Aqui você vê a história de Zaqueu também, em Lucas capítulo 19. Você vê que Jesus Cristo não pede nada para Zaqueu. Zaqueu que oferece. Por isso que ele fala: aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Tirar, sabe, tirar aqui a sua idolatria do coração, tirar aquilo, sabe, aquilo que você tanto almeja. Aqui, ó, você vê que com Zaqueu ele não fala nada. Olha aqui no versículo 8 do capítulo 19. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho fraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Você vê, houve salvação, sabe por quê? Porque Zaqueu, ele creu. Então, do mesmo modo, devemos crer. Senão, essa pedra de tropeço pode acontecer, tanto na minha vida como na sua vida, se a gente não vigiar. Amém, meus irmãos? Quem ama Jesus aqui? Quem ama Jesus? Você ama mesmo? Você ama mesmo? Fala: eu amo. Eu amo. Então, ó, presta atenção aqui, de João capítulo 14. Isso é crer. Versículo 23. João capítulo 14, versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada.
Então, se você ama mesmo Ele, você vai guardar a palavra dele, meu irmão. Você está guardando a palavra dele? É igual minha filha, às vezes ela fala assim para mim: pai, eu te amo. Pai, eu te amo. E eu falo: você sabe o significado de amar, filha? Do mesmo modo, às vezes você fala para Deus: Deus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Você sabe o significado de amar? Sabe o significado de amar? É quando a gente vai deixar de fazer algo que vai magoar aquela pessoa que a gente ama. Olha aqui, ó. Faz de conta que ele é meu pai. Falaram isso já, né? Na escola falaram que ele era meu pai. Brincadeira, né? O cara maldoso mesmo, né? Mas assim, vamos colocar só uma reflexão. Assim, ó, se eu amo o meu pai, tá bom, pai? Se eu amo meu pai, eu tenho que fazer ali o que vai agradar a ele. Não adianta nada eu falar que eu amo e fazer aquilo que desagrada a ele. Sim ou não? Às vezes você fala assim: eu amo minha mãe. Você ama sua mãe? Será que você faz as coisas que desagradam a sua mãe? Você entendeu? Então como você pode amar sua mãe? Amar uma pessoa é quando a gente faz algo ali, deixa de fazer algo que vai magoar essa pessoa que você sabe que te ama também. Isso é amar. É igual eu falo assim, aí minha filha até falou assim: pai, mas se eu não falar, como o senhor vai saber que eu te amo? Falei: através das atitudes, sim ou não? As atitudes. Através das atitudes. Às vezes é melhor você ver uma atitude assim bacana, sabe, do que ficar eu te amo. Não é nada. Amém, meus irmãos? Então aqui ele vai falar assim: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Vamos aqui para 1 João. Primeiro João, capítulo 2. Agora eu vou fazer outra pergunta. Quem conhece Deus? Então olha aqui, ó, versículo 4. Aquele que diz: eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Você está guardando, está respeitando sua mãe, ô Igor? Tá fazendo tudinho que sua mãe está falando? Então você conhece ele mesmo. É isso mesmo, hein? É isso aí. Quem mais levantou? A Natri? Tá tranquila, Natri? Tá. Que ele fala assim, ó: aquele que diz: eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Ó, então entenda isso aqui. O que é guardar a palavra de Deus? Lá no Salmo 1, versículo 1, o que ele fala? Não se assenteie na roda dos escarnecedores. Sabe, aqueles que não andam com Deus. Você entendeu? E assim você vai indo. Eu posso falar diversas vezes, mas entenda isso, para a gente continuar aqui em 1 Pedro, capítulo 2, a pedra de tropeço. Isso é uma profecia que está no livro de Isaías, capítulo 8. Vou pedir para os irmãos irem lá. Olha que profecia, meu irmão. Isaías, capítulo 8. Versículo 14. Estou lendo na Nova Tradução Linguagem de hoje. Eu serei um templo para abrigar vocês. E o quê? Eu serei um templo para abrigar vocês. Serei também uma pedra e uma rocha que fará com que os povos de Judá e de Israel tropecem e caiam. Serei uma armadilha e um laço para pegar os moradores de Jerusalém. Muitos tropeçarão, cairão e se despedaçarão.
ficarão presos nessa armadilha. Assim, Deus mesmo coloca uma pedra de tropeço. Por isso que naquele dia até pastor vai dizer assim: mas eu expulsei demônios, fiz prodígios e maravilhas. E ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Tropeçaram nessa pedra de tropeço. Por isso, meus irmãos, que devemos, buscar mesmo o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu vou citar um pouquinho aqui de algumas coisas que fazem as pessoas tropeçar, mas eu vou aqui em Romanos também, porque Paulo ele vai falar também de uma profecia, até mesmo no livro de Isaías, se eu não me engano é o capítulo 24, mas eu vou ler Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. É Isaías, a profecia está no livro de Isaías 28, no versículo 16. Você que tem um desejo de conhecer mais de Deus, aconselho você comprar uma Bíblia de estudo. Aconselho o irmão comprar até mesmo essa daqui, Nova Tradução Linguagem de Hoje. Que é benção. Versículo 33. Como dizem as Escrituras Sagradas: vejam, estou colocando em Sião uma pedra em que eles vão tropeçar, e a rocha que vai fazê-los cair. Mas quem crer nela não ficará desiludido. Não ficará desiludido, né? Então quem crê, por isso que eu falo, creia, meus irmãos, né? O fim está próximo. Continua vindo, continua clamando a Deus. Deus vai me ajudando. Olha, que eu venha andar nos teus caminhos, que eu venha te servir, né? Nós vamos falar sobre isso. Eu vou pedir para os irmãos voltarem aqui para 1 Pedro capítulo 2. O versículo é o 4. Vai dizer assim, cheguem perto dele, perto do nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil. Quantas pessoas, sim ou não, têm rejeitado? Assim, às vezes sem perceber, tá colocando essa pedra como uma pedra inútil. Até mesmo dentro da igreja, eu preguei sobre sabedoria domingo. Quantas pessoas dentro da igreja não pegam a sabedoria de Deus, depois quebra a cara lá? Você entendeu? Olha aqui, versículo 4. Cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixe que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que por meio de Jesus Cristo ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Amém. Então aqui Pedro, ele está dizendo, eu vou ler novamente só o versículo 5. Vocês também, como pedras vivas, deixe que Deus os use na construção de um templo espiritual. Quando ele fala desse templo espiritual, meus irmãos, ele está falando aqui, esse é o templo. Esse é o templo aqui, onde que Deus ele quer habitar em você. E como ele prepara esse templo? Através da palavra. Entenda isso. Nós não somos a igreja, nós somos membros da igreja, né? Nós somos membros do corpo de Cristo. Nós somos a igreja quando, deixa eu consertar, somos a igreja quando nós estamos reunidos. Nós não vai falar lá fora, eu sou a igreja. Não, você é a igreja quando você está reunido com Deus. Aqui, reunido aqui na igreja. Você entendeu? Você se torna membro, né, do corpo de Cristo. Você é o templo do Espírito Santo. E aqui, quando ele fala da construção, o que é essa construção? Eu andei compartilhando no grupo dos membros Hebreus capítulo 1 em diante, até o capítulo 13.
Mas eu vou pegar as colocações que Paulo, ele fala em Hebreus. Às vezes algumas pessoas vão falar: pastor, mas o livro de Hebreus não foi Paulo que escreveu. Não tem não está relatado ali quem escreveu o livro de Hebreus. Eu sei disso, mas eu creio que foi Paulo, pelas colocações. Como eu leio muito, assim, é impressionante como bate com outras cartas que Paulo ele escreveu. Então eu creio que foi Paulo que escreveu. E é bem interessante isso. Assim, eu falo da construção. O alicerce é Cristo. O que é Cristo? É arrependimento, é você andar nos caminhos dele. E eu gosto das colocações que Paulo ele faz, que ele cita, ele vai do início, é leitinho, ele vai no início. Ele fala assim: os profetas profetizaram sobre ele, e depois ele mesmo veio profetizando, sabe, falando dele. Então Paulo ele vai entregando ali o leite, ele vai dizer de profecias que falava de Cristo, que nós somos anjos, e servimos ele, e profecias na Bíblia que fala de Jesus, e muitas pessoas roubam isso para jogar para o homem, que é um grande erro. É quando, assim, Paulo ele vai até dizer em Hebreus, igual eu disse, eu creio que foi Paulo, ele vai falar assim: eu colocarei os seus inimigos debaixo do seu pé. E às vezes a pessoa rouba isso: não, meus inimigos vão ficar debaixo do meu pé. Não, está falando de Cristo. Está falando de Cristo, que Cristo iria colocar os inimigos debaixo do pé dele. E eu gosto das colocações que Paulo ele vai dizer, meus irmãos, assim, que não era para a gente andar igual os nossos antepassados. Você vê que Deus fez uma promessa para eles entrarem na terra prometida, mas eles não vão entrar. Aquelas pessoas que Deus fez a promessa, eles não vão entrar. Paulo ele traz isso, para a gente vigiar, Deus rejeitou eles ali. Então assim também Deus ele rejeita, sabe, assim nos tempos de hoje também. E Paulo ele vai falar: eles colocaram Deus à prova, Quantas pessoas têm colocado Deus à prova? Mas vamos lá, ele fala no capítulo 4, ele fala do descanso. Igual muitas pessoas roubam o descanso, assim, Fala assim: não, faça uma campanha de 7 dias. Deus trabalha assim, 7 dias, Ele construiu assim os céus e a terra lá, ele foi fazendo 7 dias. Noé na arca lá, ele chorou 7 dias. Trabalha nesse sentido também, e é um grande erro isso. Deus não tem prazo para operar um milagre na sua vida. Ele pode operar na hora que você quiser. Não é você determinando assim: não, você vai clamar. A Bíblia fala que você tem que clamar. Você entendeu? Não é colocar: não, é agora. Assim, então entenda isso. Quando ele fala do descanso, ele está falando até mesmo nos 7 dias, ele está falando até mesmo da vinda de Cristo também. Você vê que Cristo, ele prega o Evangelho, ele morre ali, vamos dizer, na sexta-feira. No sábado ele descansa. Você entendeu? Se cumpriu uma profecia. No sábado ele descansa, e no domingo ele ressuscita. Por isso que hoje nós guardamos o domingo, não o sábado, Saímos da lei. Eu tenho uma pregação que eu falo porque nós não guardamos o sábado. E assim também esse descanso é nas nossas vidas também. Quando a gente guarda a palavra de Deus, aí quando chega no finalzinho das nossas vidas, a gente pode falar igual Paulo: combati um bom combate, encerrei a minha carreira e guardei a minha fé. Agora eu vou descansar no Senhor. É um descanso que todos vão ter, que é no Senhor. Amém, meus irmãos? Mas no versículo 6, Paulo, no capítulo 6, ele vai falar assim: olha, eu fico pregando leitinho para vocês. Leitinho, o que é leitinho? Falando sempre do arrependimento, do batismo. E tem coisas que, por exemplo, as pessoas já têm que saber. Você entendeu? Olha, o batismo é um só, sabe? Se arrepender e continuar. Você tem que saber o que você quer da sua vida. Sim ou não? O que você quer da sua vida? Você tem que saber discernir ali, sabe? Qual os caminhos do Senhor, qual os caminhos que não são do Senhor. Então Paulo ele fala isso: a partir de agora eu vou andar para frente, não vou ficar voltando para trás não. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pegou, não vai pegar. Porque é ruim quando você fica voltando ali, sabe? Ensinando novamente, no comecinho, coisas que as pessoas já eram para estar maduras. Por isso que ele fala assim: vocês estão no leitinho, vocês precisam pegar algo sólido. Então entenda isso: você é o templo
É o templo de Deus. Eu vou pedir para os irmãos irem em Efésios, capítulo 2. Tem alguém que está com sono aí? Se tiver, nós faz um exercício. Vamos aí, todo mundo? Faz assim, ó. Faz assim, ó. Tira o sono. Efésios, capítulo 2, versículo 20. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros, para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Uma casa que Deus vive por meio do Espírito Santo. Então, você é o templo, você precisa cuidar desse templo. Olha o que está escrito também em 1 Coríntios capítulo 3. Versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, você é o templo, é o santuário de Deus. Se alguém destruir ali o santuário de Deus, Deus irá destruir. Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Olha aqui na Nova Tradução Linguagem de hoje. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. Pensa junto comigo. Se Deus habita dentro de você, imagina assim, você pegar um cigarro, fumar. Deus não vai ficar sufocado lá? Meu, que negócio é esse? Deixa eu colocar um outro exemplo assim para os irmãos. Se eu colocar uma música aqui do mundo, Racionais, MC, vamos dizer assim, Luan Santana, vocês iriam gostar? Quem iria gostar aqui? Anitta, quem iria gostar? Alguém iria gostar? Mas entenda uma coisa, aqui é parede, meus irmãos. Deus, Ele habita aqui, dentro de você. Assim é. Quando você está ali ouvindo as coisas do mundo, sabe? Deus, Ele não gosta. Ele habita dentro de você. Você precisa entender isso. Tudo bem que é impossível você não ouvir. Às vezes os vizinhos colocam aqui uma rocha, né? É impossível não ouvir. Mas não sou eu que estou fazendo isso, você entendeu? Então entenda isso. Você é o templo do Espírito Santo. Então, do mesmo modo, aqui, Deus, Ele fala que aquele que destruir, né, o templo, assim, Deus irá destruir. E Deus destrói mesmo, meus irmãos. Você lembra lá do templo dele? Ele coloca Nabucodonosor, e Nabucodonosor destrói ali o templo de Deus. Deus permitiu que Nabucodonosor destruísse. Ele chama Nabucodonosor de meu servo. Você entendeu? Assim também, Deus, Ele destrói, às vezes, a pessoa, e ela fica morta espiritualmente, pensando que está servindo Deus, que está agradando Deus. E Deus fala assim, você anda desgarrado.
Você anda desgarrado. É igual Lucas, eu não vou lembrar, Mateus capítulo 11, que Jesus Cristo ele fala da batalha no mundo espiritual. Eu até já preguei que ele vencendo aquele que guardava sua casa, que era valente, ele reparte todos os despojos. Mas entenda isso, ele entra assim na casa e ele limpa a casa e ele habita ali. Mas se essa pessoa não andar conforme a vontade dele, ele sai dessa casa, essa casa fica vazia, e aquele demônio que saiu, ele volta, vendo ela vazia, ele chama mais 7 demônios, porque essa pessoa não deu valor. Entenda isso, você é o templo do Espírito Santo. Assim, Deus ele está andando junto com você, sim ou não? Mas se você só faz a sua vontade, não faz a vontade de Deus, pode 2 justos andar junto não havendo concordância? Não pode. Você entendeu? Aí você vai andar e Deus vai falar, não, meus caminhos é outro. Se você quiser, tu pode seguir os seus, mas eu vou buscar, eu vou seguir os meus. Amém, meus irmãos? Então, Deus ele destrói o templo mesmo, que é aqui, aquelas pessoas que não dão valor para o evangelho, que não crê. Por isso que é uma pedra de tropeço. Por isso que você tem que, assim, você precisa crer. Você precisa ser diferente das pessoas que ficam buscando, sabe, as coisas terrenas. Você precisa buscar essa pedra valiosa. Você tem que tomar um grande cuidado com a idolatria, que é o dinheiro, sabe, que as coisas terrenas, sabe, isso aí você não precisa se preocupar. Você precisa se preocupar com a sua salvação. Igual eu tenho pregado e ensinado que existem os pecados no mundo espiritual e muitas pessoas não prestam atenção, não tomam cuidado com isso. Amém? Então, para você não ser destruído, vamos voltar em 1 Pedro capítulo 2. Estou finalizando já, meus irmãos. Versículo 1. Portanto, abandonem tudo que é mal, toda mentira, fingimento. Tudo que é mal, o que é? Mentira. Portanto, abandonem tudo que é mal, toda mentira. Mentira, o que é mentira? Eu já fiz uma pregação sobre isso. Que não entrarão no reino de Deus os mentirosos, aqueles que praticam a mentira. Que é o falso evangelho também. Não é apenas você mentir. Assim, é um falso evangelho. Não o verdadeiro evangelho, é o joio. Eu já preguei sobre isso. Fingimento. 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 Você não pode ser fingido aí, não. Sabe, você tem que ser verdadeiro. Você não pode ser fingido. Inveja. Inveja. Sabe, se você não quiser ser destruído, tira a inveja. E críticas injustas. Críticas injustas, né? Críticas injustas também. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Pois, como dizem as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Aqui você vê que ele fala, olha, seja como um recém-nascido, desejo leite, sabe? Você já viu uma criancinha querendo leite? Cara, começa, eu quero, a criança nem fala, querendo leite. Assim ele fala, sabe? Você tem que ter esse desejo assim de querer o leite. Qual o leite? O leite que leva para a salvação, meus irmãos. Seja como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Então, qual é o seu desejo? Aqui ele vai falar que Deus nos prepara para ser um sacerdote. Qual é o seu desejo? Você precisa ter esse desejo, sabe, de ser um sacerdote, de ser um sacerdote, de ser um sacerdote do nosso Deus Todo-Poderoso. Você lembra a história de Malco? Quem é Malco, pastor? Eu vou pedir para os irmãos irem em João capítulo 18.
Dizem que era o soldado, mas ele não é o soldado. Dizem, é os erros, né, que as pessoas cometem. Mas ele não era. Ele era um servo do sumo sacerdote. Ele tinha o desejo de ser um sacerdote. Malco, ele era o que, minha gente? Não entendi. Quem era Malco? Servo do sumo sacerdote. As pessoas falam, né? Tem alguns que falam que ele era um soldado. Ele não era um soldado. Capítulo 10. Não, perdão. João capítulo 18, versículo 10. Obrigado, Guilherme. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, Servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O que isso quer dizer, meus irmãos? O sonho desse mal era ser um sacerdote. Assim também, o seu sonho tem que ser esse, de ser um sacerdote. Sabe, aqui ó, ele estava andando junto com o sumo sacerdote. E hoje o nosso sumo sacerdote é Cristo, é o nosso Salvador. E olha, não poderia ter defeito, você entendeu? Aqueles que queriam esse cargo, não poderia ter defeito. Você vê que Pedro, a intenção de Pedro, eu creio que era cortar o pescoço dele. Mas assim, cortou a orelha direita. E olha aqui os detalhes, cortou o quê? A orelha direita. A palavra de Deus fala que o sacerdote, ele é da descendência de, para ele ser sacerdote, ele tem que ser da descendência de Levi. Da descendência de Levi. E o sacerdote não poderia ter nenhum defeito. E quando corta a orelha direita, a primeira coisa em Deuteronômio que Deus ele vai falar, unge a orelha direita do sacerdote. E o qual que foi cortada? A orelha direita. Você imagina a decepção desse cara. Minha orelha, era melhor ter morrido, você entendeu? Ele tinha esse desejo de ser sacerdote. Você vê que depois Jesus Cristo vai lá e cola a orelha dele novamente, né? Assim é, meus irmãos. Não devemos andar, sabe, com defeitos, né? Devemos se santificar, buscar, né? Assim, eu me preocupo muito. Será que as pessoas estão entendendo o que eu estou querendo passar? Você entendeu? As mensagens, não é que eu falo assim, ó, amar Deus sobre todas as coisas. Aí às vezes as pessoas faltam na Santa Ceia. Você entendeu? Não vem nos domingos. Sabe, você que tem essa oportunidade de poder vir de quarta e de sexta, venha. E você que às vezes não tem como vir de quarta e sexta, assista às pregações, né? Assista às pregações. Amém, meus irmãos? Então, ó, eu vou finalizar aqui em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 2 e depois eu vou para Hebreus capítulo 4, 16 e termino, prometo. Vou deixar o texto falar. Vai dizer assim no versículo 4: cheguem perto dele a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedra vivas, deixe que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdote dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Amém. Só o versículo 9, guerreiro. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram o povo de Deus, mas agora são
o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Sabe o que Deus está falando? Ó, continua vindo que eu estou te transformando, sabe? Mas aceita a correção, sabe? Aceita, ame aquele que te corrige. Sabe, Davi, ele fala no Salmo 19, vou ler mais um aqui, Salmo 19. O versículo é o 12. Quem puder ver os seus próprios erros, Quem pode ver os seus próprios erros? Quem é que pode ver os seus próprios erros? E aí, você consegue ver seus próprios erros? Alguns sim, mas outros não, sim ou não? É isso que Davi está falando. E olha aqui, ó. Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Ele fala, purifica-me, Senhor, das faltas que eu cometo sem perceber. Então quando uma pessoa chega em você e fala assim, olha, guerreiro, né, esse é o jeito errado, esse aqui é o jeito certo, né? É Deus purificando você. Você entendeu? É Deus purificando você. Amém, meus irmãos? Ó, vou finalizar em Hebreus capítulo 4. E ó, meus irmãos, nós estamos num tempo, né, de buscar mesmo nosso Deus Todo-Poderoso. Versículo 14 em diante. Hebreus capítulo 4, versículo 14 em diante. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como um grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumos sacerdotes que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Então, ó, se acheguemos com confiança, né, na presença do nosso Senhor Jesus, que é o sumo sacerdote. Amém? E Ele é tremendo nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Então, ó, continua vindo, continua, sabe, buscando, adorando, se dedicando. Assim, começa. Você quer crescer espiritualmente? O conselho que eu te dou: começa a ouvir mais louvores, né? Começa a ouvir mais pregações. Coloca Cid Moreira, né? Assim, quando você acordar de madrugada, põe lá Cid Moreira. Vai ouvindo, vai pedindo para Deus. Deus, fala poderosamente, quebranta o meu coração. Vai falando isso, você vai ver o que Deus irá fazer na sua vida. Amém, meus irmãos? Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém. Glória a Deus. Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus, aceitar Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor Salvador? Tem alguém